Se você tá treinando, tá comendo direitinho, mas o shape não vem, tem algo errado. E não é com você. O que tá errado é a forma que te ensinaram até hoje de como você consegue ter resultado, né? Porque aqui na internet ou quando você conversa com as pessoas, a gente vai encontrar ali 1000 fórmulas mágicas de como você conseguir chegar ali no shape, né? De como você emagrecer, de como você ganhar massa muscular. E aí vai vir, né? Milhões de coisas que você vai tentar e infelizmente você vai falhar. E hoje eu quero trazer alguns pilares aqui que vai mudar o seu corpo de verdade. E ó, sem milagres, sem fórmulas mágicas, sem mimimi. Ó, se eu estivesse começando hoje a praticar alguma atividade física, eu optaria por fazer algo que me dê prazer, por algo que eu gosto. Então, por exemplo, eu nunca fiz nada, eu sou sedentária, mas eu quero, né, emagrecer. E aí você vai para musculação, por exemplo. E aí quando chega na musculação, você acha chato, porque para quem não, né, para quem tá começando, para quem não tem o ritmo, acha o ambiente estressante, acha o ambiente chato. Então, assim, é mais fácil você acabar desistindo. E é por isso que muita gente começa a academia, faz lá um plano, né, de 3 meses, de 6 meses, e você acaba virando sócio da academia porque você só dá o dinheiro para ela e você acaba nunca mais indo. O que eu faria se eu não tivesse, né, se eu ainda não tivesse começado a atividade? Eu optaria por fazer alguma coisa que me agrada. Então, por exemplo, uma aula de dança, uma aula de corrida, que seja no parque, uma aula de yoga, de pilates. Eu começaria me movimentando com uma atividade que eu considere prazerosa. Ah, Paula, mas eu já faço musculação, já treino, já faço crossfit, enfim, já faz alguma atividade? O que eu recomendo é você partir para além da recompensa. Então, é você encontrar micro prazeres nessa situação. Então, sabe quando você não quer ir na academia, se você acaba faltando à academia? Depois, a dor do arrependimento é muito maior do que se você tivesse realmente ido. Porque quando você vai na academia, quando você faz o seu treino, na hora que você termina, a sensação de bem-estar, ela vem. Então você normalmente vai pensar assim, ah, ainda bem que eu vim para academia, ainda bem que eu não faltei. Porque a gente acaba tendo essa sensação de bem-estar. Ou se, por exemplo, né, naquela semana você foi 3 vezes na semana, comemore que você foi as 3 vezes na semana. Se você faz academia todos os dias, comemore que você foi todos os dias. E é óbvio que vai ter dias que a gente não vai estar 100%, mas você precisa encontrar formas de você observar a sua evolução e de você ter essas micro vitórias, essas sensações de bem-estar e perceber o que a atividade física está fazendo por você. Você pode não ter conseguido emagrecer os seus 10 quilos que você veio buscar quando você se matriculou, mas pode ser que seu sono melhorou, seu intestino está melhor, o seu humor está melhor. Então, ou seja, a gente precisa encontrar formas de sentir mini prazer naquilo que a gente está fazendo. E aí, o passo 2, complementando o passo 1, é você começar de forma progressiva. Então, se você se matriculou na academia agora, não queira ir lá 5 vezes na semana. Começa com 3 vezes, vai 3 vezes. Se você começou a fazer corrida, você não vai começar correndo 5 km, você vai correr 1 quilômetro. Então, ou seja, determine micrometas para aquilo que você está fazendo. Paula, mas eu já treino, já estou na academia. Começa a colocar dar alguns ups nos seus treinos. Então, por exemplo, eu faço musculação 45 minutos todos os dias. E que tal no final agora você começar a incluir 15 minutos de cardio? Ah, eu já faço atividade física, mas eu não controlo tanto a alimentação. E que tal agora você começar a controlar a alimentação? Então, se todos os dias você se propor a fazer algo a mais, para que você tenha mais resultado, muito provavelmente o seu resultado vai melhorar. E aí eu volto numa questão que eu sempre falo, que assim, se todos os dias a gente fizer 1% pra gente evoluir, imagina em um ano quanto a gente não conseguir evoluir. Então, todos os dias, quando você acordar ou quando você estiver na sua atividade, você vai pensar, como eu posso melhorar hoje 1% o meu treino? Como eu posso melhorar hoje 1% a minha alimentação? Então, coloque micrometas diárias para que você consiga perceber a sua evolução e para que realmente você consiga evoluir. E o passo 3 é você criar uma rotina, é você ter disciplina. Parece clichê eu falar, ter disciplina. Mas o que acontece? Quando o nosso cérebro, ele tende a fugir de conflitos. E quando a gente não tem uma rotina, a gente acaba mandando essa mensagem lá para nossa cabecinha que aquilo vai ser muito difícil. Então, por exemplo, se você estipular quais são os dias que você vai para academia, quais são os dias que você vai fazer aquela aula, né? E aí você já sabe que segunda, quarta e sexta, por exemplo, 18 horas você vai para academia. Então você já vai deixar suas coisas organizadas, suas roupas prontas. Então, ou seja, naqueles dias você já sabe que está dentro da sua rotina fazer aquilo. Diferente se você não tiver um horário fixo para fazer, né?
para se dedicar para sua atividade física, para sua corrida, para sua caminhada, enfim, você vai acabar sempre gerando conflitos. Por exemplo, você vai estar trabalhando, se você trabalha em casa, por exemplo, e aí você vai falar assim, ah não, só deixa eu terminar isso daqui, porque depois eu caminho, depois eu vou, depois eu faço. Se você estiver no seu trabalho, você vai sair do seu trabalho cansada no final do dia, você vai falar assim, ah não, eu já tô cansada, eu acho que hoje eu não vou. E você acaba fazendo uma bola de neve, então todas as vezes vai surgir alguma coisa, porque você não deixou incluído na sua agenda aquela atividade. Então tenha um horário fixo para você fazer alguma coisa. E aquele compromisso tem que ser fixo com você. Então é um compromisso que você precisa ter ao longo da semana com você. Então esquece o compromisso dos outros por alguns minutos no seu dia, por alguma hora no seu dia, seja a sua prioridade. E para de ser aquela pessoa que é bipolar fitness, que um dia eu quero emagrecer, outro dia eu não quero emagrecer, um dia eu quero perder barriga, outro dia eu não quero perder a barriga. Porque senão você fica assim, essa semana eu vou 5 vezes na academia, na outra semana, não, só vou 2 vezes na academia. Então um dia você quer, outro dia você não quer. Então vamos crescer, vamos parar com essa bipolaridade fitness, estipula ali um horário fixo para você cuidar de você. E o passo 4 é você ter um propósito. E quando eu falo propósito, eu não estou falando simplesmente de você ter uma meta, que quero perder 3 quilos. Sim, estou falando disso, mas quero dizer assim, eu quero perder 3 quilos porque eu quero viajar, porque eu quero colocar um biquíni, porque eu quero me sentir bem. Então, ou seja, é você fazer alguma coisa não só por um único objetivo. Porque, por exemplo, se você falar assim, eu quero fazer atividade física, eu quero emagrecer 3 quilos, e depois que você terminar a sua meta, e depois que acabar a sua meta, e depois que você emagrecer esses 3 quilos. Algum tempo atrás, eu estipulei que eu queria emagrecer pelo menos uns 7 quilos. Eu perdi 13 quilos. E, ou seja, hoje eu mantenho o meu peso. Só que o que acontece? Se eu tivesse colocado aquilo como meta, e agora, beleza, emagreci, terminei o meu projeto, ou o projeto fitness, né, que a gente fala, emagreci lá 3 quilos, emagreci lá 10 quilos, e agora? Qual que é o próximo passo? É claro que a gente quer emagrecer, que a gente quer estética, que a gente quer ter o bumbum durinho, a perna definida, mas a gente precisa ter um propósito além disso. Então, sim, eu quero ter a perna definida, quero ter o bumbum durinho, para mim me sentir confiante, para minha autoestima melhorar. Então, ou seja, quantas coisas a mais vêm por trás dessa questão estética? Então, a partir do momento que você determinou qual é o seu propósito, todas as vezes que você, por exemplo, pensar em faltar, pensar em comer algo que não está no seu cronograma alimentar, você vai pensar, não, eu preciso, eu não vou comer isso porque eu preciso chegar, porque eu tenho esse seguinte propósito, eu preciso perder 3 quilos e o meu propósito é esse, esse e esse. Ao invés de você só falar assim, eu não posso comer esse bolo hoje porque eu preciso emagrecer 1 quilo essa semana. E aí depois? Entende? E se você às vezes acaba não conseguindo emagrecer aquele 1 quilo ou atingindo a sua meta física, você vai ter aquela sensação de derrota. E aí... E o passo 5 é você pedir ajuda. E eu não tô falando de você gritar, tô falando de você buscar pessoas, comunidades, grupos que estejam ali de acordo com o seu propósito, com o seu objetivo, querendo a mesma coisa. Porque assim, grupo fica mais fácil você conseguir seguir, você conseguir fluir. Então, por exemplo, se eu não praticasse nenhuma atividade física hoje, muito provavelmente eu optaria por entrar numa mentoria em grupo, num grupo de desafio, por exemplo, no WhatsApp, porque ali vai ter pessoas com o mesmo objetivo que você. A pessoa começa na academia e ela começa a se sentir perdida, aleatória ali dentro. Então, o que ela faz? Ela contrata um personal, um professor que vai ficar ali do lado dela, né, motivando, incentivando. Eu tenho alunas que pagam personal para elas acordarem cedo e ir, porque elas falam, se eu viesse sozinha, eu não iria. Então, eu preciso de alguém, eu preciso de um estímulo, de um acompanhamento, porque eu sei que você vai estar aqui me esperando. Então, eu vou acordar cedo pelo compromisso. Então, ou seja, eu começaria por um grupo. Paula, eu não quero participar de um grupo com estranhos. Não. Chama alguém da sua família, chama sua mãe, sua irmã, chama seu marido para participar, faz um mini projeto, coloca os seus propósitos, as suas mini metas, porque quando a gente está em grupo é muito mais fácil a gente ser motivado e levado, né, ali pela motivação das outras pessoas. Porque a neurociência, ela fala que você ter comandos verbais e feedbacks ajuda você a corrigir, a se autocorrigir e a se automotivar. Então, ou seja, por exemplo, as minhas alunas de consultoria online, eu entrego lá, né, aquela tarefa semanal, aqueles treinos, né, para ela fazer ao longo da semana, ao longo do mês, e normalmente quando a gente finaliza ali, né, aquelas atividades que elas precisam fazer, quando elas chegam, a primeira coisa que eu falo
é elogiar, olha, a gente evoluiu isso, a gente melhorou isso. Então eu mostro para ela o quanto elas evoluíram ali ao longo daquele período e também eu começo a colocar pontos que a gente precisa melhorar. Então, ou seja, não é você se olhando no espelho e falando assim, nossa, eu preciso perder aqui embaixo do top, eu preciso perder aqui embaixo, sabe? Não é você se olhando e se criticando, é um profissional olhando para você e falando assim, olha, eu acho que aqui a gente pode melhorar. Se a gente ajustar esse ponto aqui, você vai conseguir alavancar. Então, ou seja, às vezes você ter ajuda ali de outros profissionais, né, de profissionais que possam fazer com que você atinja a sua meta estética, por exemplo, né, que seja os 3 quilos, que seja definir, enfim, é muito importante, porque isso vai fazer com que você vá direto no foco que você quer. E para mim, finalizar o meu chá que já está esfriando, eu vou dar aqui a última dica, que é o último passo, e que eu considero talvez um dos mais importantes, que é a gente modelar. Então, é a gente se envolver com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. E aí, diferente do conceito anterior, é mais ou menos assim. Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então, se você se cercar de pessoas que querem emagrecer, que querem, né, ter uma vida saudável, você vai começar a viver mais aquilo. Se você viver com pessoas que são má influências, independente de qual seja ali, né, a área, enfim, você tende a tendência de seguir os erros desse grupo de pessoas, dessas pessoas. Então, ou seja, para mim funciona muito. Então, o que eu recomendo é você observar, olhar e acompanhar pessoas que têm a ver com aquilo que você quer. Sabe quando a gente está querendo comprar um carro, ou sei lá, a sua amiga tá grávida, e aí parece que você no outro dia começa a ver aquele carro que você quer comprar todos os dias, você começa a ver aquela pessoa grávida, porque você começa a focar naquilo. Então, o que acontece? O que eu recomendo que você faça? Que você, por exemplo, se você tiver um Instagram, se você tiver TikTok, rede social, YouTube mesmo, buscar coisas sobre saúde. Sabe quando a gente fala assim, não pense no elefante rosa. E aí você pensa no elefante rosa. Ou, imagina um limão. Na hora que a gente imagina o limão, já vem aquele negócio na boca. Então, nosso cérebro, ele associa aquela imagem que a gente está mentalizando. Então, quando a gente começa a seguir pessoas do fitness, quando a gente começa a ver pessoas fazendo exercício, você pode testar, depois você deixa aqui nos comentários. Se você vê uma pessoa fazendo exercício, automaticamente o seu cérebro entende que você deveria estar fazendo aquilo. Automaticamente a sua frequência cardíaca já aumenta e o seu corpo já começa a se preparar para fazer aquela atividade. Da mesma forma, quando às vezes você olha ali uma comida, de repente você acabou de ver o vídeo, você já tá com vontade de comer aquilo. Apareceu um pudim ali na sua timeline. O que vai dar vontade de comer? Vai dar vontade de comer pudim. Então, ou seja, ver pessoas tendo sucesso, conquistando aquilo que você quer conquistar, gera muito mais autoconfiança em você. Então, por que a gente, normalmente, nas redes sociais, a gente gosta de ver pessoas que já têm aquilo que a gente quer ter, pessoas que fazem aquilo que a gente quer fazer, pessoas que já conquistaram aquilo que a gente quer conquistar. Porque a nossa tendência é a gente buscar referências de sucesso. Então, busque essa referência de sucesso, porque você vai ver que vai fazer muita diferença. Um pouquinho melhor o que eu tô falando, assiste uma série que chama O Vinagre de Maçã, uma série que tá na Netflix, e ele conta ali uma história baseada em fato real, tá? Uma história real. Que a moça, ela se fixa tanto na vida da outra pessoa que ela começa a viver, a se passar por essa pessoa. Então, como se vivesse tudo aquilo que aquela pessoa vive. É claro que estou dando esse exemplo para você entender o quanto a nossa mente é influenciada pelos outros. Eu tenho certeza que se você seguir esses passos, você vai começar a ter resultado de verdade. Já curte esse vídeo, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Já curtiu? Tô esperando. Curte aí. Até o próximo vídeo. Tchau.